Pode um cristão genuíno viver desigrejado? O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos ensina que não. O texto diz assim: e não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto quanto mais vede que o dia se aproxima. O texto deixa claro que nós não podemos deixar de congregar. Congregar significa nos reunir com os irmãos para a finalidade de adorar a Deus e desfrutarmos de comunhão uns com os outros e crescermos espiritualmente. O verbo congregar só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Em Hebreus 10, 25 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. E a referência é a uma reunião que acontece no único lugar. No caso de Hebreus 10, 25, é uma referência aos cultos regulares semanais da igreja. A reunião que acontece semanalmente e regularmente, onde a igreja se reúne para adorar a Deus. No caso de 2 Tessalonicenses, é a referência ao arrebatamento, a volta de Jesus e o povo todo sendo reunido para encontrar-se com o Senhor. Então essas 2 passagens, o verbo congregar tem o sentido de reunir-se juntos no mesmo lugar com uma finalidade religiosa, no caso de Hebreus, de adorar a Deus. Ele fala que alguns têm o costume de deixar de congregar. Alguns, não são todos, não é a maioria, mas mostra que não é normal, nem é comum deixar de congregar. O verbo deixar tem o sentido de abandonar, de desamparar, de desertar. Então, deixar de congregar, o costume, como diz o texto, a palavra costume faz referência a um hábito particular de alguém. Então, a ideia é que algumas pessoas têm esse hábito de abandonar a congregação, desampará-la, esquecê-la e procurar viver uma vida desigrejado sem o convívio com a comunidade da fé. E aí o texto diz que tanto quanto mais vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo e com a vinda de Cristo, o dia do juízo, que vai ser descrito a partir do versículo 26 de Hebreus 10, É um dia de juízo, é um dia em que Deus vai retribuir aos apóstatas conforme as suas escolhas, conforme os seus pecados e conforme a rebelião do coração deles. É um dia de vingança, como ele conclui o texto lá no versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, tanto quanto mais vede que o dia se aproxima, nós devemos nos congregar-nos e congregados, nós devemos nos admoestar juntos. O texto fala de coisas que somente na reunião, no convívio com a igreja nós podemos fazer, que é nos admoestar, que é nos considerar uns aos outros. Então, a referência é a estarmos juntos. Nós fomos chamados para viver em comunidade. É um equívoco pensar que eu posso abandonar a igreja, viver desigrejado, e isso não vai implicar em prejuízos espirituais para mim. O verbo deixar aí tem o sentido de um abandono, uma deserção. É um sinal evidente de esfriamento espiritual, diminuição do amor a Deus e aos irmãos. O amor a Deus e aos irmãos são expressivos, são demonstrados. Como é que eu demonstro amar a Deus e aos irmãos? Convivendo juntos com eles, participando da vida em comunidade, crescendo junto com eles. Como é que eu demonstro que eu estou perdendo esse amor pelos irmãos, o interesse por eles? Que o meu amor a Deus está esfriando e diminuindo? É deixando a congregação. É vivendo desigrejado. Nós não fomos chamados, meus queridos, para vivermos isolados.
Nós fomos chamados para vivermos em comunidade, e é em comunidade que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós nos desenvolvemos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos um corpo. Um corpo precisa de cada membro juntos, trabalhando em prol do bem comum que é o corpo. Para que o corpo funcione bem e cada órgão seja saudável. Então nós fomos chamados para viver em comunidade. O Senhor Jesus está voltando. Eu peço que você reflita sobre essa meditação de hoje, que você repense na sua vida, que se você está afastado da igreja, que você volte para a igreja. Pessoas dizem assim, né? Eu estou afastado de Deus, da igreja, mas não de Deus. Se você está afastado da igreja, você está afastado de Deus também, porque a igreja, ela tem uma cabeça, e a cabeça e o corpo, eles são inseparáveis. Se você está separado do corpo, você está separado da cabeça também. Então pense bem. E se você está longe da igreja, volte para a igreja. Passe a congregar, conviva com os irmãos, porque nós fomos chamados para viver em comunidade. Afastar-se da igreja é um sinal de esfriamento espiritual, e de acordo com Hebreus 10, se você ler a partir do versículo 26, vai acabar resultando em apostasia, e a apostasia é um caminho sem volta. Quem apostata da fé não volta mais. O que resta para um apóstata é o juízo. Então, abandonar a igreja é um sinal de esfriamento espiritual, e se não houver mudança, vai resultar em apostasia. Portanto, pense bem, volte para a igreja, viva em comunidade, cresça espiritualmente, porque congregar é relevante para a nossa saúde espiritual e o nosso bem-estar. Que Deus te abençoe.